Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a este podcast, que daremos continuidade ao tema tratado nos áudios anteriores acerca das tentações. E hoje vamos falar sobre as insinuações do demônio. Aqui estamos entrando nesse conhecimento da psicologia da tentação, com o intuito de sabermos como o nosso inimigo age para destruir não apenas uma cidade, mas para invadir as nossas almas. É preciso levantar-se e erguer um bom exército para combater estes inimigos que entram sorrateiramente dentro do nosso interior. E sabemos do grande tesouro que existe em nossas almas: o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o fruto e os efeitos desse preciosíssimo sangue que nos foi doado pelos sacramentos. E o demônio quer saquear, roubar a graça de Deus trazida em nossas almas por este precioso sangue. Então, estamos tentando entender a psicologia da tentação, entender como que ela funciona, entender na luz e da tradição da Igreja como que os santos observaram as investidas do diabo e começaram a alertar as almas acerca desta contínua investida do espírito das trevas. Então hoje vamos falar acerca da insinuação. A tentação é uma insinuação de Satanás ao nosso imaginário. O demônio tenta mover as nossas faculdades sensíveis, a fim de não termos tanta convicção assim daquilo que acreditamos com a luz da nossa inteligência, a fim de questionarmos a verdade vista pela inteligência e iluminada pela luz sobrenatural da fé. O demônio quer, com o pecado, levar-nos a uma apostasia, a duvidarmos de Deus, a duvidarmos da operação das virtudes humanas, como a castidade, como a pobreza, como a virtude da ordem, como a virtude da humildade. E assim o demônio quer fazer desistir a alma destes bens espirituais: a pureza, a humildade, a pobreza. E o demônio vai assim nos sugerindo para que a nossa vontade deseje um bem contrário que a verdade aponta no nosso intelecto. Percebemos no livro do Gênesis, quando pela primeira vez o espírito maligno nas Sagradas Escrituras aparece para perder os nossos primeiros pais, que ainda não conheciam o pecado. E o demônio chega muito sorrateiramente perto de Eva, não apresentando-se e identificando-se a Eva, mas aparece como uma serpente disfarçada no meio do jardim. Aqui, esse elemento das Sagradas Escrituras deve nos ensinar, pois é isto que Deus está nos ensinando pela palavra de Deus, que o demônio, ele não se apresenta diante de nós com a sua feiura. O demônio, ele vem como uma serpente no meio de um jardim, ou seja,
Quem conhece as cobras sabe como elas andam no meio do mato, não? Até a cor da própria cobra, às vezes, passa despercebida no meio do próprio mato, das folhas. E não conseguimos enxergar e de repente tomamos um susto que ali tem uma cobra por debaixo da folhagem. Assim age o demônio. O demônio, ele vai como que se escondendo nesses bens sensíveis da vida. Às vezes imaginamos que estamos caindo contra a pureza, porque de fato nós temos esta força do próprio corpo, né, a operação biológica, e às vezes achamos, ou porque nós fomos educados de uma maneira muito precária, e vamos nos culpando diante de determinados atos, que de fato existe culpabilidade da nossa parte, porque por mais que o demônio esteja nos propondo, ele não pode forçar-nos a pecar. Nós pecamos porque nós queremos. Porém, não conseguimos perceber bem que em cada pecado que cometemos existe uma intervenção demoníaca, né? O diabo meio que se esconde debaixo dessas aparências da vida sensível e como que nos provocando, né, nos incentivando a esquecermos aquilo que aprendemos na catequese, a esquecermos aquilo que a igreja nos diz e a banalizarmos dentro de nós os preceitos morais. E o demônio vai ser como esse incentivador para que nós abracemos aquilo que aparentemente pode ser bom, mas as suas consequências na alma serão muito ruins e arrancarão a paz. Enquanto os nossos anjos da guarda, também com muita sutilidade, vai acusar as nossas consciências, né? Então a gente percebe que existe uma luta dentro da consciência, né, entre uma voz do bem e uma voz do mal. Vamos ficar nos questionando mas será que realmente isto é certo? E os nossos santos anjos da guarda vão como que tentando iluminar a nossa inteligência, né, para que possamos ver o mal que estamos elegendo, né, do lado de fora, a nossa passionalidade. E não estamos enxergando este mal porque ele está sendo revestido de uma beleza que por detrás dessa beleza não existe o bem, mas existe o mal. O demônio se reveste em anjo da luz para confundir os eleitos, diz São Paulo, né? Então o demônio, ele reveste-se das pompas deste mundo, né? As pompas do mundo, a glória do mundo, né? A glória mundana é a sensualidade. A glória mundana é o materialismo. A glória mundana é a avareza, o império construído em cima do dinheiro e do poder. E assim o demônio vai se escondendo por detrás, né, desses benefícios da vida presente, porém os corrompendo na sua finalidade. Por isto, sorrateiramente ele apareceu do lado de Eva. E aí veio a insinuação, né, que é o tema que nós estamos nos propondo a tratar. Ele insinua o que para Eva? Ele diz a ela: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Ele faz uma pergunta maliciosa. Você já deve ter percebido alguma vez na sua vida, quando alguém faz uma pergunta por malícia, você percebe que aquela pessoa que faz a pergunta, ela quer que você responda exatamente aquilo que ela está insinuando quando ela investiga. Ela está causando a dúvida naquela alma. Ou seja, existe uma malícia na hora que se faz a pergunta. E é como o diabo age. O demônio, quando sugere
a Eva, o pecado, ele começa questionando acerca do que Deus disse. É verdade que Deus vos disse? Ou seja, você vai acreditar no que Deus está dizendo. Não dá para acreditar numa coisa dessa. Olha com seus olhos. O fruto é bom. A árvore é bonita. Sensivelmente, você não tem razões para obedecer a Deus. De certa maneira, essas insinuações, de uma maneira muito sutil, acontece quando nós estamos diante do pecado. Um jovem que, de um lado, tem lá o 6º mandamento da lei de Deus, que diz a ele: não pecarás contra a castidade. E do outro lado, ele tem um tanto de insinuações nesse mundo moderno, em que o demônio foi tomando as estruturas da sociedade, a educação, a mídia, e assim o demônio foi criando grandes outdoors para levar as almas ao pecado. Então, de um lado, ele tem a insinuação pomposa que o demônio faz por meio de tantas almas frágeis que deixam-se escravizar pela passionalidade e animalidade. Então você tem um jovem cristão que está diante de um dilema entre a vida da carne e a vida do espírito, que Nosso Senhor vem a lembrar nos Santos Evangelhos. A insinuação fará com que este jovem questione-se: mas por que não pecar contra a castidade? Se o sexo é uma coisa tão boa, se esta mulher que você está vendo, ela causa deleite aos teus olhos, ou seja, ela causa apenas movimento nas glândulas do nosso corpo. E nós não podemos aqui confundir o que é uma operação biológica com uma operação da alma, do espírito. Um animal só é capaz de fazer uma operação biológica, uma operação carnal. Por isso, nenhum animal ama. Por isso, nenhum animal jura fidelidade. O touro não jura fidelidade à vaca, porque ele é incapaz de amá-la. Ele só é capaz de usar da vaca para o prazer pessoal. O amor é algo comum ao ser humano, pois o ser humano é um ser sensível como os animais, porém composto de uma alma espiritual, como os anjos são espírito. E se nós amamos, não é porque nós somos feitos de corpo, de matéria, como os animais. Amamos porque esta é a nossa semelhança a Deus. Nós temos uma alma e esta alma possui uma qualidade espiritual. Somos espírito, como Deus é espírito. Portanto, o amor é uma faculdade da alma e não uma faculdade que nasce do nosso coração físico. Assim, o mundo moderno quer fazer-nos crer que o amor se reduz a sentimentos e afetos, que é aquela parte mais acidental do amor. Pois, de fato, no caso do ser humano, o amor vem acompanhado de afeto e sentimento. Porém, o afeto e o sentimento são as faculdades sensíveis do nosso próprio corpo. E existem razões mais profundas da operação que chamamos amor. E essas razões mais profundas que nós descobrimos por meio da encarnação do Verbo, quando Jesus, com o seu coração humano, vem revelar-nos um amor divino, ao qual chamamos caridade. E é esse amor divino que o demônio fez Eva, no paraíso, perder.
Deus, quando fez Adão e Eva em estado de graça, em perfeita felicidade sobrenatural, tinha em vista doar para estes homens que estavam privados do pecado, no caso este homem e esta mulher, o amor divino que doaria por meio do seu Filho Jesus. Infelizmente, os nossos primeiros pais recusaram aquilo que Deus queria oferecer por meio e via espiritual. Eva trocou assim a Deus, aceitando a esta proposta feita pelo diabo. Ela fez exatamente o que o mundo moderno acaba por acreditar: a primazia dos sentimentos e afetos acima do amor de caridade, daquele amor fiel, onde no matrimônio, quando passam os anos, já não se sente mais tantos afetos, tantos sentimentos, e é o amor que faz sustentar no sacrifício, é o amor que faz sustentar na companhia o outro por uma amizade, e a amizade leva-nos a doar-nos e a dar a vida pelo nosso amigo. Então, acima de tudo, o amor matrimonial não se reduz apenas aos afetos, à passionalidade. O amor matrimonial é, acima disto, a companhia, a união de alma entre a mulher e o esposo. É uma amizade muito mais profunda que uma amizade natural. Porque aquela amizade, o vínculo de união é o próprio Cristo no sacramento do matrimônio. E assim, temos de perceber o quanto Satanás vem nos provocar, vem nos questionar, a fim de perdermos esta união com o próximo e, acima de tudo, a união com Deus. O demônio usa o próximo para ser a causa de nossa divisão para com Deus. Por isso, o dominicano Antônio Herói Marin vai dizer que, geralmente, essas insinuações dadas pelo demônio, elas virão ou contra a pureza ou contra a fé. Ou seja, os problemas que o demônio vai tentar insinuar, né, para as almas crentes contra Deus, contra a igreja. E assim a alma vai gerando uma dúvida acerca de Deus que manda e acerca do objeto que Deus assim nos proíbe. Deus nos ordena. Então, acerca da fé, quando o demônio se insinua e questiona, é para que nós duvidemos do legislador. E acerca do objeto, é quando o demônio faz com que a alma questione se é lícito ou não recusar utilizar do objeto como o legislador assim o manda. Pois o objeto pode ser tão valioso e tão desejado que a alma chegue a burlar inclusive os castigos que o legislador poderá oferecer por estar utilizando-se mal daquele bem que Deus o fez com uma razão própria. E por isso, nos tempos que nós vivemos, as pessoas estão sendo aconselhadas, em grande parte, sem perceberem, por essas insinuações do espírito maligno. Porque Jesus disse que o demônio ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele veio para causar a morte, ele veio para roubar as almas de Deus,
e veio para destruir a humanidade. Então, o roubo, né? Então, roubando ao ponto de que roubamos cegamente, como um ladrão que não teme o juiz, né? Não teme o castigo, o cárcere. As almas hoje não temem o inferno, né? Porque também não se ensina mais sobre o inferno. Parece que a misericórdia de Deus é tão grande que seria incapaz de lançar uma alma no inferno. Porém, não é esta misericórdia que as Sagradas Escrituras ensinam, né? Então isso não é provado na Bíblia. Quem diz assim terá grande dificuldade de provar isso nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diversas vezes alertou, inclusive, do grande risco que as almas correm de ir ao inferno, dizendo, inclusive, nos Santos Evangelhos, que muitos vão tentar entrar e poucos vão conseguir na vida eterna. Não é que seja tão fácil como nós imaginemos, pois às vezes temos a fé como se fosse apenas um título que você ganha e coloca na parede da sala, né? Mas nenhum médico prova que ele é médico pelo diploma que está na parede do consultório, né? Ele prova a sua capacidade intelectual acerca daquela ciência operando, né? Ou seja, operando no próprio uso científico acerca, por exemplo, do corpo humano, que é o caso da medicina. Então ele vai ter que mostrar curando os enfermos, né? Esse é um bom médico, aquele que cura os enfermos. E não adianta ele dizer, mas eu tenho um diploma, né? Então não adianta você falar, não, eu sou católico, eu tenho um diploma, eu tenho o batismo aqui, ó, tá aqui, eu fiz a primeira Eucaristia, está aqui, eu tenho um diploma. Não, isso não vai salvar as nossas almas, né? Isso não salvará. Nós teremos de provar a fé com as obras, como diz São Tiago nas suas cartas, né? A fé sem obras é morta. Então, será preciso operar desta forma, né? Teremos que viver a fé, né? E o ato de viver a fé, acima de tudo, é a oração, né? Ter fé não é acreditarmos que existe o céu e o inferno, acreditar que existe Deus, os anjos, Nossa Senhora. Ter fé é entrar em contato, em diálogo com estas pessoas que sabemos pela revelação acerca de sua identidade. Sabemos acerca dos mistérios do paraíso e dos santos anjos, por exemplo, ou dos santos que povoam a eternidade. Portanto, ter fé não é apenas um assentimento intelectual, mas também é um assentimento da nossa vontade, do nosso querer. De querer amar aquilo que sabemos. Ou seja, o que sabemos? Que Deus veio até nós. Que Deus está batendo na porta de nossas almas. E se nós não rezarmos, nós estamos trancando a porta dos nossos corações para a entrada de Deus, que quer nos libertar dessa escravidão do amor passional, né? Estamos por demais escravos de um amor animalizado, enquanto Deus quer nos levar àquele amor dos anjos, um amor que Ele doa a essas criaturas espirituais no paraíso, que doa os santos que já estão no céu, né? Deus quer doar-nos um amor espiritual. Não que Ele quer nos livrar dos afetos, né? Porque os afetos são dons dados por Deus na natureza humana, né? Nós não estamos diabolizando os afetos, né? Muito pelo contrário, eles são um auxílio. Seria uma loucura se nós dispensarmos, né, os afetos na vida de oração, na vida mística. Não é vontade de Deus, porque isso seria aniquilar a natureza humana, né? E Ele se fez homem, né, para mostrar como viver a vida humana santamente. Então, os afetos, inclusive, vão ajudar a nós, iniciantes na vida espiritual, a perseverar. Por isso que a Santa Liturgia, por exemplo, sempre foi muito decoro, né, que foi colocado na liturgia, né? Não se coloca qualquer cálice em cima do altar, não se coloca qualquer imagem dentro de uma igreja, não se faz qualquer arquitetura, né, sacra. Faz
o mais belo possível, né? Assim deve ser feito. Assim o magistério católico ensina nos documentos. Por mais que às vezes na prática os filhos da igreja não executem isso por desobediência, mas os documentos assim ensinam, né? A lei ensina assim. Por quê? Porque os cálices, o altar, a arquitetura move a nossa natureza sensível, né? Move o nosso imaginário na mesma direção em que a fé está convidando a inteligência a assentir acerca daqueles mistérios que os nossos sentidos desconhecem. Então, por isso, o demônio quer destruir a humanidade de Jesus, como tentou na cruz, destruir, matando a nosso Senhor, né? Crucificando a Cristo. Mas a vida sempre prevalece acima da morte. Ele é aquele que venceu a morte e ao demônio. O demônio insiste, pois o diabo ele é obstinado, né? Então o demônio ele tenta atingir e desfigurar a humanidade gloriosa de nosso Salvador. A igreja é o seu corpo místico. Resta agora acabar com a igreja. Resta acabar com este corpo que faz parte da humanidade do nosso Salvador. E assim, o demônio tenta desfigurar a liturgia, o demônio tenta desfigurar a oração. E quanto mais ele desfigura, mais difícil fica ter acesso a Deus, né? Mais difícil fica ter acesso a Deus. As grandes catedrais góticas, barrocas, românicas, foram feitas pensando nas almas mais frágeis, né? Nas almas mais simples, né? Aqueles que talvez não tivessem a capacidade intelectual de estudar as Escrituras, meditar nos mistérios de Deus e compreender aquilo que os sentidos são incapazes de chegar a contemplar se não for por um auxílio externo da revelação. Muitos camponeses na Idade Média, por exemplo, se santificaram por ter igrejas belas, por ter uma liturgia piedosa, um canto gregoriano. Eram bem sensíveis que elevavam aquelas almas simples a acreditar, a crer naquilo que a letra do Evangelho, da palavra, nos ensina. Eram iletrados. E a primeira forma de chegar o conteúdo desta letra da pregação era ver ao redor aquelas imagens sensíveis que revelavam o inteligível, aquilo que está para além dos sentidos. E aqueles vitrais, aquelas catedrais eram como que convites, os primeiros convites, primeiras visitas de Deus a uma alma simplória, que sem saber o porquê, ao ouvir um gregoriano, o incenso subindo dentro da liturgia, era capaz de dizer: nossa, parece que estou no céu. Uma vez uma senhorinha disse isso para mim. O padre celebrava uma missa em latim, com um canto gregoriano. Uma senhorinha simples. E disse para o padre: nossa, parece que estou no céu. Então, o bem sensível fez o seu trabalho. Ou seja, o imaginário daquela mulher foi ao céu e voltou, né? Sem às vezes ter tanta profundidade na doutrina, nas Sagradas Escrituras. Óbvio que nós não vamos ficar apenas cultivando o sensível, não. Seria tolice pensarmos que isto é o catolicismo, não. O catolicismo não é vestir um belo paramento, não é cantar uma bela música. O catolicismo é viver a fé, é mais que isso. Porém, como nós somos um composto de espírito, mas também de matéria, de animalidade, o ser humano precisa de elementos sensíveis
O ser humano precisa da matéria. Ele precisa de acidentes para assim, com o seu imaginário, poder acessar aquelas verdades abstratas que residem no nosso intelecto. Ora, o padre está dizendo tudo isso para dar já o remédio às insinuações do demônio, porque o demônio quer gerar o problema da religião, né? O pecado contra a fé, a dúvida, a apostasia, né? Judas foi deixando-se levar pelo demônio por diversas insinuações internas na alma dele, e ele foi desacreditando de Jesus aos poucos, não? Quantas insinuações no imaginário daquele homem o demônio não moveu acerca do dinheiro, né? Judas estava ali o tempo todo querendo o bem sensível, que era o dinheiro, o apego, talvez de um vício, nós não sabemos. João diz que ele era ladrão e não sabemos a história de Judas, mas talvez tenha aprendido isso desde casa, desde pequeno. Um vício que foi se arraigando e o demônio aproveitando-se daquele apego excessivo ao fruto, como diz o Gênesis, né? O demônio diz, mas por que não comer da árvore do jardim? Tem alguma razão? Ele deu alguma razão para isso, né? Então, às vezes, os nossos pecados são atos que nós ignoramos a vontade de Deus, né? Além de cedermos às propostas do espírito das trevas, nós ignoramos a Deus, né? Então, isso que é o mais duro, né? O mais duro é saber que voltamos as costas para Deus. Dane-se Deus, dane-se os mandamentos. Não quero saber, o que eu quero é o prazer, o que eu quero é ser feliz da minha forma, né? Então, o Antônio Marim diz, né, essas insinuações do demônio, elas sempre vão aparecendo como um problema, tanto na fé ou quanto na pureza, né? O diabo, ele se insinua desta maneira, né? É um dos campos mais visitados pelo demônio, quando ele se insinua, né, na castidade, né? Pois nas nossas paixões, no concupiscível, a sexualidade possui a maior potência, a maior força, né? O desejo de prazer, que são 3 desejos, né? No prazer, o comer, o descanso e a sexualidade. Dentre estes, o mais forte é a sexualidade, tendo em vista a finalidade. Se Deus colocou mais prazer ali, é porque a finalidade é mais nobre, a vida humana, gerar, colaborar no projeto de criação de Deus. Por isso Deus colocou um dom, um pagamento, né? É uma obra tão grande que estamos dando a Deus, a vida humana, que Deus deu um bom salário, né? Que é o prazer sexual para os casais, também como vínculo de união com a mulher e o homem, né? O diabo insinua de maneira em que o demônio está perguntando, não, mas poxa vida, ele proibiu vocês comerem desta árvore, não? Deus proibiu você ter outra mulher? Mas que sentido tem isso? E o demônio, ele é uma mente relativista, né? Porque o demônio não acredita na verdade. O diabo, ele não crê na verdade. Ele é um mentiroso, né? Ele é um mentiroso, o demônio. É o pai da mentira. Assim diz Jesus, né? Ele é o pai da mentira, né? Nós tendemos a mentir pelo pecado, né? Nós não tendemos à verdade. Como a gente sabe disso? Porque toda verdade, ela gera um certo martírio na alma, né? Então, aquela pessoa que ligou para você e disse, você está em casa, e você, por não querer receber ela, você conta uma mentirinha. Você diz, olha,
eu estou saindo. Eu não estou em casa, porque você não quer receber aquela pessoa. Dizer a verdade nesse caso é sofrer um determinado martírio, receber aquela pessoa, aguentar ouvir aquela pessoa. Como você não quer sofrer para dizer a verdade, você resolve dizer uma mentirinha. Então toda mentira, ela funciona como uma solução, né? Uma solução diante uma vontade que não quer sacrificar-se. Por isso, o ser humano ele tende à mentira e não à verdade, porque dizer a verdade exige um sacrifício da nossa vontade, exige um sacrifício das nossas paixões, que querem o tempo todo solicitar o nosso coração para fazer o que é agradável, aquilo que é prazeroso, e fugir daquilo que é doloroso e sofrido. Por isto, queridos irmãos, devemos, a partir de hoje, estarmos bem atentos acerca das insinuações do demônio, pois existe um movimento dentro da nossa inteligência, que é um movimento de um assentimento desde Adão e Eva, a proposta deste espírito que é conduzido não pela contemplação da verdade, mas esse espírito que é conduzido pela sua própria vontade, pelo seu próprio desejo, quando o demônio quis abandonar Deus no céu. Nós tendemos a isto em nossa alma pelo pecado original. Nós tendemos a aderir a nós e fugir do verdadeiro. Por isso temos que estar muito atentos. O demônio, sabendo da fraqueza das nossas almas, vem insinuar aqueles objetos em que nós já estamos naturalmente inclinados. Qualquer pessoa está inclinada a querer ter dinheiro. Se você vir uma nota de R$100 no chão da rua, você não pensa, vou deixar para que quem sabe o dono não acha, né? A pessoa naturalmente vai e pega a nota de R$100. Se alguém quiser te dar dinheiro, você aceita imediatamente, não? A mesma coisa acerca da sexualidade, né? Se existem propostas da mulher mais bonita do mundo, é difícil o homem querer recusar aquele bem sensível, a não ser que ele creia na vida eterna, a não ser que ele creia na fidelidade à sua própria esposa, que existe uma razão ao qual ele deve continuar fiel àquela única mulher e não aderir àquilo que os sentidos mostram, a sua passionalidade, a sua animalidade. E essas insinuações do demônio querem nos levar para fora, para a nossa natureza animal. E é a natureza animal que leva-nos a viver de uma forma completamente diferente dos anjos, os espíritos que são movidos pelo amor de caridade. Então, tomemos muito cuidado, pois vivemos em tempos de um humanismo muito perigoso, onde as pessoas, por exemplo, acreditam que a gente não deve diabolizar a masturbação, diabolizar a perversão sexual dos jovens, porque existem muitas explicações científicas. Não, mas é os hormônios, é a idade, não tem jeito, isso é natural, não tem como controlar, não tem como segurar. E é isso que essas ideias vão sendo ensinadas para a nossa juventude, inclusive na nossa educação. E os jovens vão aprendendo o vício. E é justamente o vício que faz o coração escravizar-se nas paixões e fazer cada vez mais corromper a inteligência.
porque a mentira entra justamente pelo comércio entre a vontade escravizada pela vida animal, que exige da inteligência o bem sensível, que ela encontrou nestes sua felicidade. Então, o homem que acredita que o sexo poderá fazê-lo feliz nesta vida, não bastará ter o uso sexual com sua esposa. E logo a vontade escravizada por sua passionalidade exigirá da inteligência o quê? Um jeitinho de ter um caso fora de casa. E aí ele precisará montar um esquema de mentiras, a fim de que sua mulher nunca descubra a verdade. Como um político que às vezes entra num sistema de corrupção, porque a vontade dele encontra felicidade no dinheiro. E o dinheiro fornece para ele todos os prazeres que a carne dele quer: sexo, o descanso, uma boa casa para descansar, boas comidas, bebidas. E assim o dinheiro é como um passaporte para a felicidade, para um paraíso terrestre, não? E assim estamos entrando numa mentalidade muito humanista, né? Existencial, que no final de nossas vidas, com certeza, terá uma terrível consequência, porque a insinuação final do demônio a uma alma será muito pior do que estas insinuações discretas. Não achemos que a última tentação, o último duelo, não, com o demônio, com as nossas almas, vai ser tão tranquilo como o de hoje. Não será. O demônio serão demônios muito mais fortes que vão visitar-nos na hora da morte, né? E nós que já estamos acostumados com o erro e a mentira, vamos nos desesperar, né? Vamos desesperar, porque aquele que foi o mestre da corrupção, né? Aquele que foi o insinuador, né? Que se insinuou para nós, vai dizer: agora você é propriedade minha, né? Você não seguiu a verdade, você abandonou a Deus. A vida inteira você me serviu. O meu reino é um reino material, da matéria, né? Eu contraponho, né, a terra com o céu, né? Então você esteve mais na terra do que desejou o paraíso. E o demônio vai tentar desesperar a alma da misericórdia de Deus. Por isso, queridos irmãos, fiquemos sempre atentos a esta investida do demônio, que é a insinuação. Investiguemos na nossa consciência sempre, não? Esses pensamentos relativistas que levam-nos a pensar: mas será por que a igreja fica proibindo contraceptivos? Até mesmo dentro do matrimônio, a ligação de trompas. E a gente vai desassociando o sexo da procriação. E nós vamos sendo levados cada vez mais por um pensamento relativista. O demônio fala: mas por que isto? Não tem sentido uma coisa dessa. E nosso olhar é sempre artificial, nada profundo. E o demônio vai nos enganando e mais uma vez vamos comendo o fruto da morte. Mesmo que nos lábios de Eva, que delicioso é o sabor daquela maçã, né, que ela comeu no paraíso. Mas depois, no interior, gerou um terrível estrago, né? Logo a alma foi imersa numa tristeza terrível, né? Pior tristeza será não apenas perder a graça, será perder o céu. A maior tristeza é a que as almas padecem no inferno. Lutemos contra as insinuações do espírito das trevas. Tomemos cuidado, pois quem está insinuando provavelmente é que tem algum interesse em algo sensível. Tem algum interesse em saquear e roubar as nossas almas. Pois o espírito que é levado pela verdade nunca insinua nada, mas sempre diz as claras. Cuidemos das insinuações, tanto do demônio, quanto também insinuações de criaturas que possam ser
instrumento do próprio diabo.